Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Sejam todos bem-vindos a fazerem parte. Eu agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram. Peço-te que se inscrevam no canal, venham participar de forma direta, compartilhando os conteúdos, deixando seus comentários com respeito e dando seu like. E juntos continuaremos a reinar em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o que era a vida oculta com Cristo em Deus. O que era a vida oculta ou guardada em Cristo, com Cristo. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em Colossenses capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim, Colossenses 3, versículo de número 3 diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meus irmãos, o que Paulo queria passar para aqueles irmãos de Colosso ali no primeiro século? Quando ele diz que a vossa vida, ele diz, porque morreste e a vossa vida está oculta ou guardada, dependendo da tradução, né? Juntamente com Cristo em Deus. O que era que Paulo estava querendo passar aqui para aqueles irmãos? O que era ter a vida oculta, guardada com Cristo em Deus? Veja, no entendimento do apóstolo Paulo, naquele contexto, quando Paulo ele escreve essa carta aos irmãos de Colosso depois da cruz, antes do ano 70, antes da parousia, entendeu? Aquela comunidade era de judeus e gentios ali, e o que Paulo estava falando, o que Paulo estava querendo dizer? Porque para alguns homens, né, nos dias de hoje, alguns líderes religiosos, eles usam essa passagem aqui dizendo, olha, a vida de vocês está oculta, está guardada em Cristo, e o mal não pode lhe tocar, o inimigo não pode lhe tocar, entendeu? O inimigo vem para a direita e você vai pela esquerda porque os anjos do Senhor estão lhe protegendo. Não está falando disso, meu irmão. A vida oculta aqui em Cristo, com Cristo em Deus, está falando de união. Você está entendendo, meus irmãos? Aqui não tem nada a ver pegar esse texto e trazer uma mensagem dizendo, se referindo que nada de mal pode acontecer porque você está guardado em Deus. Então não era isso que Paulo estava dizendo. Entendeu? Então observe, meus irmãos, que ter a vida escondida, oculta com Cristo em Deus, era estar unidos. Estava falando de relacionamento e não poderia mais nada separar eles do amor do Pai em Cristo Jesus. Era isso que Paulo estava falando. Então, pela fé de Cristo, né, em morrer naquele madeiro, eles estavam ocultos, escondidos, unidos para sempre. E nada poderia mais separar. Entendeu? Então, a palavra oculto ou guardado, dependendo, né, da tradução, quer dizer protegido de alguém ou de algo. Você está entendendo? Então veja que aqueles irmãos estavam guardados, escondidos em Cristo. O evangelho da graça, as boas notícias havia chegado para aqueles irmãos e eles não precisavam, entendeu? Dar crédito a filosofias humanas, ao gnosticismo romano, greco-romano, ao misticismo, ao ascetismo, ao judaísmo que havia penetrado nessa igreja. Eles estavam perfeitos em Cristo, que era o cabeça da igreja. Então, meus irmãos, observem que o único que eles estavam guardados não era na tradição dos homens, não era em ideias criadas pelos homens. Aquela igreja estava sendo bombardeada por falsos ensinamentos. E o evangelho da graça havia chegado, as boas notícias haviam chegado para aqueles irmãos, através de Epáfras.
E isso está aqui no capítulo de número 2, no capítulo de número 1. No versículo 7 diz assim, ó, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então Epáfras havia plantado a semente do evangelho da graça para esses irmãos. Só que esses irmãos, alguns estavam já deixando aquilo que eles tinham recebido, aprendido com Epáfras, e estava seguindo, entendeu? Outro tipo de ensinamentos, de doutrinas. Então, observem, olha o que Paulo diz aqui no versículo 3 também, tem uma palavra que chama atenção, porque morrestes. Ó, que morte foi essa que Paulo estava falando por revelação? A morte física? Não, não era a morte física que Paulo estava falando. Entendeu? Olha, essa morte foi com Cristo na cruz, ou seja, no batismo da cruz, na morte e ressurreição de Cristo. Eles foram mortos também, eles foram ressuscitados também com Cristo. Veja em Romanos capítulo 6, versículo de número 1 e 2, olha, Romanos 6, versículo 1 e 2, diz assim, olha o que Paulo vai escrevendo para os irmãos de Roma. Olha o que ele diz. Que diremos? Não, vamos ler o 2. O 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Veja, Romanos 6, versículo 3, versículo 4 agora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, veja que os irmãos de Colosso, Paulo estava querendo passar que eles foram mortos, que eles morreram com Cristo, porque morreste e a vossa vida está oculta, escondida juntamente com Cristo em Deus. Estavam falando de união, meu irmão, que eles não precisavam de outro tipo de ensinamento. Cristo na cruz foi a suficiência para que eles estivesse perfeito no Pai. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo aqui, Paulo estava combatendo, mostrando para aqueles irmãos de Colosso, onde o evangelho, as boas notícias havia chegado, que eles continuassem vivendo pela fé de Cristo, que eles permanecessem em Cristo. Estar em Cristo é estar na justiça de Deus pela fé de Cristo. Era estar unidos pela fé, pelo ministério do Espírito. O propósito de Paulo era desmascarar as falsas filosofias que tentavam seduzir, convencer, tirar os irmãos do Evangelho das Boas Novas que eles haviam aprendido com Epáfras, entendeu? Então, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas filosofias, falsas ideias, falsas ilusões, doutrinas heréticas, havia chegado naquela igreja e Paulo estava combatendo essas tais doutrinas, esses tais ensinamentos. Paulo mostra que eles estavam ocultos, guardados, unidos em Cristo, que é o cabeça da igreja. Assim como Paulo falava. Então, o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, o judaísmo, né, com seus falsos ensinamentos, com seus rudimentos, havia penetrado nessa igreja. E Paulo, através dessa carta, Paulo estava mostrando a divindade de Cristo, onde aqueles irmãos tinham sido alcançados e tinha de servir e obedecer e crendo somente na cruz, no feito de Cristo ali na cruz, no madeiro. Então, observem que ter a vida escondida, oculta em Cristo, era estar unidos em Cristo, com Cristo, em Deus. Oh, glória. Então, no entendimento de Paulo, está oculto, escondido em Cristo, né? Está escondido, oculto com Cristo em Deus, significava que eles foram mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. Entendeu? Unidos em Cristo, unicamente com Cristo em Deus. Eles foram feitos justiça de Deus pela fé do Cristo para uma nova vida, uma nova identidade.
Então, estar escondido em Cristo era ter Cristo, era acreditar e crer no sacrifício de Cristo que os colocou perfeitos diante do Pai. Então, era essa a preocupação de Paulo. Então, veja o versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente em Cristo, com Cristo, tá vendo? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscar as coisas lá do alto está falando de mente ativada, meus irmãos. Pensai nas coisas do alto. Aí ele continua no 2, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Entendeu? As doutrinas que estavam entrando ali dentro daquela comunidade era terrena. Era o espírito, como é que se diz? Era uma doutrina, espírito, era uma doutrina criada por homens, que não vinha do alto, mas vinha da terra, era coisas da terra. Então Paulo está dizendo, foquem a mente de vocês nas coisas do alto, nas coisas de Deus, que está em Cristo. Vocês estão em Cristo, você está no sacrifício, unidos para sempre com o Pai. E o Evangelho da Graça trazia, as boas novas, trazia esse entendimento, uma salvação de mente. Não é salvação no Espírito, porque eles já estavam perfeitos. O Evangelho da Graça trazia a salvação de mente para que eles crescem no feito de Cristo ali na cruz. Por isso que eles estavam guardados, eles estavam ocultos com Cristo em Deus, pelo sacrifício de Cristo, a manifestação de Deus na pessoa de Cristo, trazendo a justiça de Deus. Aí ele diz aqui, no 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui, não nas que são aqui da terra. Versículo 3, o texto que eu li, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Veja, aqui já está falando aqui da segunda vinda do Filho de Deus no corpo glorificado, porque foi justamente, essa carta foi escrita antes da segunda vinda de Cristo. Veja o 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Está entendendo? Então eles estavam esperando a vinda, a manifestação, a parousia, a segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70 DC. Então, meus irmãos, eles estariam ali também glorificados, ou seja, no estado de glória, numa condição de glorificação. Agora, quando o nosso corpo tombar, quando os corpos deles tombassem, aí eles estariam na eternidade. O espírito que estava nele, aqueles irmãos que estavam participando de carne e sangue, voltariam a um estado de eternidade com o Pai. Então eles estavam aguardando a parousia, ali era a segunda vinda de Cristo ali. Então eles tinham que pensar nas coisas do alto, entendeu? Onde Cristo era o cabeça. Então está em Cristo, está oculto em Cristo, está escondido em Cristo, era estar unidos, ter um relacionamento com Deus, unido para sempre, porque nada poderia mais separar do amor de Deus. Tá entendendo? Não era aquelas falsas doutrinas que iria separar, tá entendendo? Eles ali, do feito que Cristo havia feito ali na cruz. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui para meus irmãos. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Isso era estar escondido e guardado em Cristo, unidos, inseparáveis para sempre. Graça e paz.